Pode. Então, a mensagem número 123 do livro Palavras de Vida Eterna, cujo título é No Pão Espiritual. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, conforme está em João capítulo 21, versículo 17. Assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, é importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redil em palácio. Não exige se lhes conceda regime de exceção. Não manda se lhes dê asas. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também, no domínio das criaturas humanas, trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão, em verdade o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o vosso esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Jesus, amigo e mestre querido, com o coração repleto de gratidão, estamos aqui reunidos para mais um encontro semanal, onde buscamos, através das orientações deixadas pelo apóstolo Paulo, mudar o nosso comportamento, as nossas atitudes e, principalmente, a nossa visão com relação à vida eterna, para que nos comprometemos com o bem, com o melhor, possamos discernir aquilo que faz bem para nós e para os outros. São essas as orientações de Paulo, querendo que o seu rebanho caminhe firme, caminhe com passos seguros, seguindo a orientação do Evangelho do Cristo. Por isso, agradecemos a Ele por ter nos deixado as orientações precisas e rogamos à espiritualidade amiga que continue a nos envolver e a nos inspirar para que possamos, com coragem e confiança, seguir esses ensinamentos e conseguirmos a cada dia progredir. Envolva-nos na sua luz e na sua paz. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Verônica. Se tem mais alguém para chegar, não. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de Paulo. Hoje estamos no dia 11 de março e hoje eu fui fazer uma análise. Na verdade, fui fazer um planejamento para frente. Eu estava olhando aqui algumas coisas aqui e me surpreendi até com um detalhe aqui. Nós estamos hoje no estudo 123 das cartas de Paulo. E vocês sabiam que mais de 50% nós já estudamos do material de Paulo? Nós estudamos aproximadamente 55% do material de Paulo. 55%. Ou seja, nós estamos hoje mais próximos do fim do que do início. Né? Se tem alguém que não está com a gente desde o início, está aí todos os vídeos, está no Spotify lá, pode maratonar. Aí você pode falar assim, nossa Sidney, mas a gente estudou Romanos, Coríntios, Gálatas, você está falando que é mais de 55%? Mais de 55%. Se você falar que Romanos tem 16 capítulos,
Coríntios, a primeira carta, 16 capítulos. A segunda carta aos Coríntios, 13 capítulos. E o Gálatas, 6. Então, mais de 50% nós já estudamos de Paulo, gente. Mais de 50%. E você vai colocar que daqui para frente as cartas vão ser 4 capítulos, 5, 4, 4, 4. Tirando os hebreus, que Hebreus é maior, são né? 13 capítulos, mas mesmo contando os hebreus, a gente está com 55% do material de Paulo estudado, postado aí. Parabéns para vocês. Eu assustei quando eu vi isso aí. Após Paulo vem o quê? Oi? Depois Paulo? Após Ah, não Paulo. sei. Aí eu fiquei até meio assim, Olha a gente, eu tô mais ansiedade da próximo do fim. outra, olha, ainda falta 50%, calma. Vai pensando. Eu acho que nós temos material para mais Um ano. um ano e meio, 2 anos. Por aí. 2 anos? Hã? Uns 2 anos. Acho que. Bem, vamos ver. Deixa. Eu não quero pensar no futuro, não, senão eu fico muito triste. Vamos no que a gente tem, no palpável, vamos no hoje, vamos lá. Então tá. Cadê eu? Capítulo 2 da carta aos Efésios, tá? Passamos aí com bem detalhes no capítulo 1. Estamos aí num ritmo muito saudável que dá para todo mundo pegar. E agora chegamos no capítulo 2, onde ele vai falar sobre alguns conceitos. Em verdade, só fazer um ajuste antes. Naquele quiasmo que eu mostrei para vocês, naquele paralelismo que eu mostrei para vocês na introdução, o capítulo 2, não sei se vocês anotaram, nós estamos entrando na parte C. Ou seja, nós estamos ainda subindo para chegar no D e no D', que é a parte principal do conteúdo da carta aos Efésios. Então, no capítulo 1, versículo 23, nós fechamos o C e vamos abrir no 2:1 o D, o C. Fechamos o B e vamos abrir o C. Então, ou seja, a gente está no último degrau antes de chegar no platô, na parte principal que Paulo quer que a gente preste atenção. Então, vamos lá. Na BJ, o subtítulo é Salvação Gratuita em Cristo. Ele vai voltar a falar aqui da graça e nós vamos voltar a falar sobre esse modelo aqui. Mas o que Paulo vai falar aqui no capítulo 2? Em verdade, é como se ele estivesse continuando o versículo 20 do capítulo 1. Ele vai falar da ressuscitação. Então, se vocês quiserem puxar uma linha aí, é como se ele tivesse, né? Ele está falando do Cristo ressuscitado, então como se ele agora vai expandir isso aqui. Então, ele vai dar prosseguimento a essa descrição da ressuscitação, do grande mistério de Deus, né? Ele vai mostrar para a gente como que os gentios foram levados do paganismo para o Cristo, tá? Os privilégios que antes eram da nação de Israel, agora também o povo gentílico também tem esse privilégio, tá? Também eles estão com esse privilégio. Deixa eu aceitar aqui. Então ele vai fazer essa substância aí, ele vai colocar para poder esclarecer ao povo de Éfeso, tá? Então vamos lá. Versículo 1. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Só aqui a gente já tem bastante coisa para poder falar. Por quê? Primeiro, a gente vai começar por esse pronome que ele está falando aí, o vós. Vós. Vós quem que eles estão falando, gente? Quem que é o vós? De quem que ele está falando aqui? Os integrantes de Éfeso. Quase certo. Os judeus, Gentios. gentios. Ele está referindo aos gentios. Que vai fazer uma diferença lá no versículo 3, quando ele vai falar nós. Então,
Ele tá Aí esse nós aí são o quê? gentio, é o povo gentio. Não, o Vós. vós é o gentio. Isso. E o nós lá do O nós 3? são os judeus. Ah, tá. Que porque depois ele vai Os juntar tudo, cristãos, entendeu? né? Você que está falando aqui na BJ, Isso, cristãos. isso, os cristãos que Uhum. veio da linha judaica, Ah, entendeu? Da linha Tá, mas judaica. então não está contando os cristãos gentios. Porque já tem cristão gentio. Então, esses cristãos gentios é o vós. É o vós. Ah, tá. Os gentios, mas os aqui na cristãos. BJC, o nós está cristão só. Cri- É o vós, cristãos gentios. Não, na letrinha, na letra C, que é no versículo 3, o nós é cristãos. Não. Ué, O vós são os gentios cristãos. Depois ele vai falar do nós, que são os judeus. Para depois colocar todo mundo na mesma balança, entendeu? tá, porque tem outra letrinha D aqui, que já é outro versículo também. Não, eu no D, no versículo 3 também. Nós, isto é, ao mesmo tempo, os gentios e os judeus. Então, aí ele engloba Ah, todo tá. mundo, tá? Tá. Qual que ele englobou? Qual versículo? No É 3. ali, tá na letrinha C e D, Jane. É o nós. É o 3 mesmo, corresponde ao versículo 3. Ele começa falando do vós. Fala assim, ó, vós, gentios, vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Aí depois ele vai falar assim, nós, ou seja, todo mundo. Uhum. A gente chegar no 3, a gente vai colocar isso De certinho. qualquer maneira, ele está falando de passado. Está falando de passado. Tanto é que ele fala, estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Uhum. Né? Por quê? Porque no 3 ele vai colocar o nós se identificando com todo mundo, se identificando com eles. Tá? Ele Mas está se incluindo. desculpa, Sidney, mas é porque agora eu não estou entendendo, porque a letrinha D, que engloba todo mundo, é referente ao versículo 5. Cadê? Então tá assim, como eu acompanhei a BJ, eu me perdi, Não, mas tá certo, não tá errado tá? não. Não tá certo não. No 3 ele já está incluindo. Aí da partir de Ah, diante está todo mundo no mesmo patamar, então entendeu? tá. É porque antes dos gentios serem cristãos, eles realmente estavam mortos. Estavam mortos, pagão, vários Jesus é deuses. vida. Sim. Entendeu? Então, assim, o mortos não é uma metáfora moral, mas é um estado de exílio espiritual. Né? A imagem de Deus que eles tinham não era o que se pensava que tinha o povo judeu, eram vários deuses. Então, isso tudo eles estavam desconectados. Né? Não é que estavam desamparados, mas estavam desconectados. Né? Então, existia a permissão de transgressão. Com Jesus não tem mais essa permissão de transgressão. Né? Tanto é que a gente tem a metáfora do Adão e Eva, que é a transgressão que separa o homem da fonte viva. Tá? Então, assim, na religião deles, eles tinham permissão para fazer um monte de coisa. E que eles quase não tinham deve. Com Cristo, eles têm mais deve. Tá? Então, essa transgressão, que antes ele é denominada aqui como morto, né, é a transgressão que houve de Adão e Eva. Estava separado da fonte viva. Né? Então, Ô, Cid, oi, desculpa. pode falar, não, pode perguntar. Não, eu achei interessante o vós do gentios, o nós do 3, né? Uhum. Ele incluindo que, de certo modo, demonstra o quê? Humildade dele. Porque ele fala, andávamos, né, Sim. nos desejos de nossa carne e demonstra também a esperança, porque nós estávamos assim e encontramos Cristo. Uhum. Vós também Vós também. não conhecia o Cristo, então, de um certo modo, é para toda a humanidade a visão de que, mesmo estando afastado,
todos. Sim. E o Judeus afastado, e gentios. o afastado, ele não é o sinônimo de desamparado, porque o Não. afastamento é seu, É, o afastamento é nosso, é. né? Então houve esse encontro onde ele se inclui, né? Tanto que ele vai falar Deus de misericórdia, Uhum, né? Nos seguintes aí. perfeito. Deixa eu ajeitar aqui isso. Então o termo pecado, né? Para quem ainda não conseguiu gravar, a gente já falou isso muito em Romanos. O termo para o pecado que ele usa é o hamatia, né? Quem quiser escrever começa com H-A-M-A-R-T-I-A, hamatia, ele é hamatia, né? Que significa errar um tiro, né? Um tiro em branco, ou seja, eu errei o alvo, eu mirei, atirei e errei. Errei o alvo. Esse termo, eu quero que vocês gravem esse termo, por quê? Porque quando chegar lá em Filipenses, ele vai falar do alvo. E o termo pecado, que é o errar o alvo, tem muito a ver com o que ele vai falar em Filipenses. Então, por isso que eu estou até repetindo aqui. Porque o pecado, o termo utilizado é errar o alvo da vida. Se equivocar. Né? Eu me equivoquei, eu errei o alvo da minha missão. Né? O alvo daquilo que eu deveria acertar, eu errei. Eu deveria fazer o bem? Não fiz, errei. Então, quando ele fala, vós estáveis mortos em vossos delitos e pecado, estávamos como vivos mortos nos nossos erros, no nosso prazer. Hamatia. 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 Com H. H-A-M-A-R-T-I-A. Hamatia. Tá? Então, eles estavam mortos em suas missões. E o que o Cristo vai fazer? Vai nos vivificar. A Joelma colocou aí, tá certinho. Ao aceitarmos seus passos, ao aceitarmos suas lições, ele vai nos vivificar. Né? Por isso que tem ligação com o versículo 20 do capítulo 1, que é a ressuscitação, o ressuscitar. Né? O Paulo está enfatizando essa condição espiritual para os crentes que, antes de conhecer a Cristo, eles estavam perdidos, eles estavam, né, procurando alguma coisa. E ali com Cristo ele achou. Versículo 1 está ok? Versículo 2. Neles viveis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Né? Por partes. Então nós estamos vivendo outrora. Vivendo, nele viveis outrora conforme a índole deste mundo. Ou seja, vocês estavam vivendo como? Segundo o mundo. Isso aí são os pecados. Isso. Vocês estavam vivendo segundo o mundo mundano. Mundo gentílico. Tá? O que vocês têm agora? Vocês têm o discernimento. O que o Cristo disse? Eu venci o mundo. Ele venceu as coisas desse mundo? A hipocrisia, a mentira, o ego, a vaidade, o orgulho. Né? Eu venci o mundo. Então, ele está falando assim, vocês viviam no passado conforme as leis desse mundo aí. E como que o mundo está atualmente para a gente? Ele é justo? Ele é amoroso? Ele é espiritual? Então, a gente continua nesse mundo aqui. Só que agora nós temos o quê? A luz do Cristo. Né? Então, para onde que eu estou canalizando as minhas decisões? Para onde eu estou dirigindo as minhas decisões? Né? Então, assim, essa primeira parte está voltada para a cultura egóica, a cultura do ego, a cultura do consumismo. Né? Ainda hoje eu estava lendo uma psicóloga, e bem recente essa pesquisa, e ela falando assim, olha, o mundo de hoje ele está voltado totalmente, a gente já sabe disso, né? Totalmente voltado para desespero e para tristeza. Né? As pessoas estão consumindo muito mais coisas tristes,
muito mais coisas que dão uma visão totalmente que o mundo está decadente. Por quê? Porque a pessoa triste, ela consome mais. Ela vai comprar mais remédio, ela vai comprar coisas para poder preencher o vazio e não vai preencher. Então eles estão nessa venda de um mundo triste e arbitrário. Por quê? Porque para a sociedade do consumo isso é bom. Isso gera muito consumo, isso gera venda, né? Então é mais ou menos isso aqui, né? Só quis trazer uma coisa da atualidade exatamente para a gente poder nos chamarmos a atenção daquilo que a gente consome, da nossa visão de mundo. Até porque Paulo está falando, hoje a gente tem um Cristo. Hoje a gente tem uma luz. A luz da sabedoria, a luz do discernimento. Né? O Sidney, Sim. quando se fala, porque o mundo tem problema, porque o mundo está pesado, na minha opinião, é como se eu estivesse jogando a responsabilidade no mundo. O que é o mundo? É a gente. Sim, sim. É nós que Tá construímos. certo? Certo. Então, falar do mundo é excluir a gente de uma responsabilidade grande, né? Mas assim, Então, mas eu não estou excluindo, não. Exteriorizar, né, Raquel? Né? É porque, assim, até como Paulo vai virar e falar assim, nós do mundo, ele está incluindo todo mundo. Realmente. Porque quando fala assim, o mundo está horrível. Eu sou o mundo, eu faço parte, então eu estou horrível, eu tenho que melhorar também. Certo. Né? Concordo, Então, concordo. Se eu devo entender que a gente está fora desse mundo, não. Somos nós. Somos filhos desse mundo aí. É nós que geramos isso tudo aí. A gente falou no último estudo, né? Nossos pensamentos, né? Eles contribuem para essas guerras aí. Qual o tipo de pensamento? O pensamento de quero levar vantagem, o pensamento que eu quero destruir o outro, o pensamento que eu tomei uma fechada, eu vou lá, vou falar do cara, eu vou não sei o quê. Então, nosso pensamento é esse. Entendeu? Voltando aqui, indo por partes. Então, fechei essa primeira parte. E aí é bom a gente falar conforme o príncipe do poder do ar, né? Ele se refere aí às forças espirituais, né? Forças espirituais malignas, até porque você fala assim, espírito obsessor, não, são as formas de pensamento que a gente está vivendo, o que a Raquel acabou de falar agora, né? Não está longe da gente isso aqui não. Só que porque essa expressão príncipe do poder do ar, que ela é uma expressão que denota forças espirituais. Porque o ar? Porque naquela época o pessoal pensava que os poderes espirituais era no ar, os demônios estavam no ar. A letrinha B aqui fala, o ar era para os antigos o habitat dos espíritos demoníacos. O príncipe desse império é Satanás. Mas não é assim também não, tá? Não é assim também não, né? Porque naquela época nem Satanás tinha. Nem a conjunção de demônio a gente tinha. Também nem é assim não, tá? Aí vai me desculpar, BJ. Também não tá vendendo tanta tristeza e demônio assim também não, né? Não era assim também não. Porque nem os judeus acreditavam em demônio. Não era também assim não. Isso só vem bem depois. Bem depois. Isso aí foi a apropriação que o cristianismo fez de algumas modalidades e trouxe. Isso aí é papo para outra live. Mas nós não temos daimons no Novo Testamento? Daimons, que significa o inimigo. Mas não é um príncipe, demônio, algo que está lá, que brigou com Deus, que foi banido. Isso é outra história. É algo mais abstrato, né? É outra história, tá? Tanto é que ele vai falar... Seria uma boa live para a irmã Ayla, o que vocês acham? Tá anotado também. Eu tô anotando Porque sugestões. quando ele fala aqui, antes dele falar Satanás, ele fala espíritos demoníacos. Então, de repente, esses espíritos demoníacos é o mal que ele está querendo dizer. Aí a gente faz a letrinha da BJ. Que são, assim, as formas de pensamento malignas, né? Porque até a concepção de demônio não é uma concepção judaica. Não é. Você sabia que existia um mal.
Um mal, existia algo mal, existia espíritos ali, mas não tem o demônio, aquele ser voltado, aquela coisa impregnada. Pô, demônios somos nós. Né? Demônios somos nós. Poxa, você rouba aí alguma coisa ali, eu sou um demônio. Eu sou o inimigo. Eu sou o opositor de Deus. Eu, quando eu faço alguma coisa errada, eu sou o opositor. Eu sou o opositor. Tá vendo? Então isso aí é outra história. Mas tudo bem, tudo bem. Por que eu falei isso? Porque ele vai falar que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Quem são os filhos da desobediência? Hein? Quem que desobedeceram? Quem são os filhos da desobediência? Quem foram os primeiros a desobedecer? Adão e Eva. Adão e Eva. O Adão e Eva estão aí para poder se ressuscitar, regenerar, reconciliar, né? Eles são os filhos da desobediência, ou seja, eles foram os desobedientes mor. Nós somos seus filhos. Tá? A rebeldia, falando da rebeldia. Ok? Vou passar pro 3, tá, gente? Qualquer coisa, volta aí, me pergunta aí. Então volta aí, por favor, que me bananou tudo esse príncipe do poder do ar. Eu não sei quem é, o que foi, o que aconteceu. Trocando em miúdos. Trocando em miúdos, olha só. Nele viveis outrora, conforme a índole deste mundo, conforme o príncipe do poder no ar, conforme a energia má, conforme os obsessores, dando vazão para as coisas da carne, dando vazão para os seus vícios. É assim que a gente vivia. Você acha que esse termo príncipe, então, foi uma questão de tradução? Que não se usava isso? Não, o Paulo utiliza certo, o príncipe do poder do ar, ou seja, a energia maligna. Que domina, vamos dizer assim. Que domina, que mal, que você quer fazer as coisas. Esse é a foto do passado. Que eu dou vazão para tudo, eu recebia meus convidados, os obsessores na minha casa. Do passado, você está dizendo aí, antes de conhecer Cristo. Exatamente. Tá. Né? Exatamente. Então, por isso que ele tem uma oração aqui, que é o passado, e agora o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora tem um espírito de renovação que vão operar nos filhos da desobediência, que somos nós. Somos nós os filhos de Adão e Eva. Somos nós que estamos aqui para regenerar, para reconciliar. Outrora eu vivia assim. Agora eu tenho um espírito do Cristo. Ok? Obrigada. Foi, Verônica? Pode perguntar mesmo, viu, Verônica? Dúvida aqui, se eu não souber também, eu vou falar que eu vou pesquisar. Ô, Sidney, você falou que o demônio foi criado quando? O demônio é coisa depois de Cristo, isso aí, depois de Cristo não. Isso é coisa da Idade Média. Idade Média. Da Idade Média. Isso que eu falo. Isso é coisa da Idade Média. Isso aí é outra história. Tá. O nós, tá? A gente falou muito do nós. Agora ele se inclui nisso aí. Ele se inclui nesse aí. Olha como que eu vivia. Eu dava vazão para tudo. Eu era soberbo, eu era ganancioso. Eu matei. Entendeu? Tá tudo isso aí. Agora eu estou me reconciliando. Agora eu tenho Cristo. E aí, o que ele vem falar? Né? Não, o 3 eu já falei, né? Ou não? Acabei de falar, gente, me enrolei tudo aqui. Agora, vou falar o 4 e o 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou, juntamente com Cristo pela graça fostes salvos. É como se ele pegasse agora essa expressão, fosse a mesma coisa do 1 e 2, só que ele está falando diferente. É que na ressurreição é que tudo isso foi acertado. Essa questão dos nossos delitos, ele modificou com a ressurreição. Exatamente. E por isso que essa fala aqui dele, ele é profundo.
Por quê? Porque Paulo está colocando os verbos no passado. Não sei se vocês notaram Mas aqui. Deus está no presente. Oi? Mas Deus está no presente. Deus está no presente, que é. Deus é presente. E os verbos estão no passado. Deus é Andávamos. estável, né? Oi? Deus é estável. Deus É sempre o mesmo. É sempre o mesmo, né? Se ele fosse imutável, não era Deus. Estávamos, vivificou, né? Foste salvos. Ele coloca os verbos no passado. Então, e, gente, depois, mais pra frente, eu até vou falar disso para não complicar muito, né? Um pouquinho mais pra frente eu vou falar. Mas isso é um tempo chamado aoristo. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Não vou falar agora, não. Mas assim, esse tempo que você quer dizer o quê? Eu tô reservado aqui, que eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente. Eu acho que hoje eu ainda falo. É para poder não confundir. O que. Não vou falar Acho agora. bom, vai devagar, por Eu não vou favor. falar isso agora, porque a gente está lidando com algumas novidades. Mas calma que eu vou falar. Calma que eu vou falar. Tá? Eu também tenho que segurar minha ansiedade. Então vamos lá. Então, o que ele está dando a entender com esses verbos no passado? Que isso tudo já passou. Ele está dando a entender como nós já tivéssemos ressuscitados. Ou seja, estamos olhando para trás. Estamos olhando para o passado. Olha, no passado eu fazia isso, não faço mais. Olha, ele está dando a entender que você faça essa visão. Você faça essa linha do tempo. Se lembra quando a gente falou como que eu meço o quanto que eu me transformei? É essa visão do passado. É como se nós olhássemos para quando não éramos espíritas e conseguíssemos traçar uma diferença entre o antes, a Jane antes e a Jane agora. Assim como amanhã vai ser o passado, hoje vai ser o passado, você vai olhar para hoje, que amanhã é o passado, que você vai ver. Só que no caso dele é um passado mais longo, é uma época mais longa. Mas para nós vai funcionar assim. Tá? A Marília gostou, né, Marília? Bate palma para mim. Né? Aliás, eu estou estudando muito sobre o tempo, espaço e tempo. Você está lendo Hermínio? Já li Hermínio, aquele livro que a Joelma me deu, dos cientistas, aquilo ali está me deixando meio maluco, né? Até porque, se você for olhar mesmo, não existe presente. Só existe passado e futuro. O presente não existe. O presente já é. O presente já acabou de passar. Agora é passado. O presente é a forma do futuro. O presente não existe o momento agora. Já passou. Quando nós pensamos não viaja agora não, meu filho. Vamos voltar aqui. Tá bom. Não viaja não. Tá bom. Tá bom. Sidney, você está falando, tá pirando a cabeça. Já falei de psicologia, já falei de tempo, já falei de... Ainda vou falar do aeroisto. Por isso que eu falei, vai devagar, meu filho. Deixa a gente acompanhar. Calma. Então, eu vou respirar. Sidney, fala entre o aqui e o agora, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, tá. Vamos lá. Onde que eu tô? Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então... Aqui, peraí. Stop. Por que ele utilizou filhos da ira? Por que esse termo? Filhos da ira. A mesma coisa que ele utilizou filhos da desobediência. É uma condição comum a todos nós. Né? Nós, quando estamos distantes de Deus, é uma condição. É igual filhos da desobediência, aqui ele botou filhos da ira. É só uma questão de palavras, um joguete de palavras, entendeu? É só para... O que ele quer fazer com esses filhos da desobediência e com os filhos da ira? Ele só quer mostrar para a gente o quanto nós estávamos distantes. É isso que ele quer mostrar. Tanto da desobediência quanto da ira, ele só quer mostrar o seguinte, olha, vocês eram filho da desobediência, vocês eram filho da ira. Ou seja, vocês estavam distantes. Então ele está colocando que essa condição era comum a todo mundo. Era comum.
Era comum a todo mundo, né? Tanto que ele fala vontades da carne e seus impulsos, Sim, né? O que é isso? É a matéria, viver para a matéria, né? exatamente. O viver é a vida hedonista, É né? afastado do espírito. Deixa eu ver aqui, ó. A Júlia colocou aqui, ó, seriam as pessoas que praticaram tais atos e viviam suas consequências, né? Filhos da ira da desobediência. Exatamente. Isso aí. A gente dá vazão ao hedonismo. É o mundo mundano. Ô Sidney, a gente fala de tudo isso, do passado, que era isso, que era aquilo. Tudo bem, houve uma evolução para todos nós, mas a gente não está tão distante ainda disso tudo. Não, eu sei. Pelo tudo que está acontecendo. Então, nós éramos filhos. Não, nós ainda somos filhos da ira. Eu acho que ele usa um passado que eu acho que está muito presente. Mas o que o Paulo ele quer? Ele é positivo. O Paulo não quer que você olhe e ainda se sinta muito fraco. Ele quer colocar você empoderado para o Cristo. E não que você não é perfeito. Não, você não é perfeito. Porque Paulo vai falar isso lá no Filipenses. A gente não é perfeito. Mas ele quer te empoderar. Por isso que eu falei do ontem, do hoje e do amanhã. Porque quando eu chegar amanhã, eu vou olhar para hoje e eu falo assim, nossa, eu posso melhorar aquela minha atitude com a Raquel. É isso que o Paulo está falando aqui. Hoje eu esbravejei com a Raquel, eu fui um filho da ira. Mas amanhã eu vou olhar e falar assim, nossa, Raquel, poxa, me desculpa, eu estava muito nervoso naquele... Ontem eu tinha acabado de receber uma notícia, tá? Deixei de ser. Entendeu? Me aproximei mais do Cristo. Quando eu briguei com você, eu que me distanciei, não foi você, eu que me distanciei. Eu me distanciei. Então, assim, a gente trazendo para o nosso mundo, Paulo se coloca nesse... Tanto aí que ele está falando, nós não colocamos, mas ele quer te empoderar. Ele quer te olhar para trás e falar assim, olha, eu fazia, hoje eu não faço mais. Olha, hoje isso aqui eu ainda faço. Puxa, eu tenho que melhorar. Por quê? Porque agora eu estou com Cristo. Então a mensagem dele é uma mensagem de positividade. Não é uma mensagem onde o seu erro vai te massacrar. E ele é testemunha dele mesmo, né? Que o quê? Ele é testemunha dele mesmo. Sim, sim, exatamente. Ele matou. Ele mandou matar. Então ele não ficou em cima do erro dele. Ele não ficou lamentando a morte de Estevão. Ele falou assim, daqui para frente eu quero ser muito melhor. E foi. É ele mesmo. Diz muito dele isso aqui. Diz muito dele, do sentimento dele. E é por isso que ele pode falar. Porque ele está colocando ele também nessa condição. Ele também. Ele não está se gloriando e deixando vocês fizeram isso, vocês foram. Ele está se colocando também na mesma condição. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falei, ele está colocando todo mundo na mesma balança. Todo mundo. Nós. Né? Só que ele quer te dar uma luz de positividade. Ele quer... Senão você fica no minha culpa, exatamente. minha culpa e não sai disso. Ele quer que você olhe para o seu passado e veja erros que hoje você não comete mais. E que veja coisas que você pode melhorar. Então ele faz isso aqui. Ele não está colocando que agora eu estou em Cristo, eu sou... Ai, amém. Não. Temos muita coisa para trabalhar. Entendeu? Mas você há de convir que a gente erra ainda, óbvio. A Raquel tem toda razão. Mas agora, quando você erra, você já erra com uma consciência de que você está errando. Você sabe o que você está fazendo. Você pode até insistir no erro, mas você já tem uma consciência. Você pode até estar optando por errar, mas você já tem consciência de que aquele caminho ali não é o certo. Você concorda comigo? Certo. Você concorda, Raquel? Tá. Amém. Eu apertei errado aqui. Concordo, mas o que mais me bate é usar muito o passado, o verbo no passado. É isso que, sabe, que
na minha opinião, a gente tem que usar esse verbo ainda muito no presente para melhorar mais no futuro. Concordo que nós já melhoramos, concordo que a gente tem que ter uma visão que estar em Cristo vai nos melhorar ainda mais no espiritismo, na caridade, em tudo isso. Concordo com isso tudo, mas eu sou muito realista, muito pé no chão nisso. Eu acho que eu tenho que melhorar mais se eu tiver mais consciência e usar o verbo mais no presente. Ao invés de ficar, eu era isso. Eu não era isso. Eu melhorei, mas eu ainda sou muita coisa para melhorar. É isso que eu penso, entendeu? Ok, correto. E vamos... pontos de vista, né? Não, tá certo. Só que o Paulo, esse aqui é o pensamento paulino. É. Eu estava no 5, né? 5, estava no 5. Quando Deus... Onde que eu estou, gente? Estou no 4 ou no 5? Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, quando estávamos mortos, 6 agora. e nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foste salvos. Olha o termo graça aqui de novo. Aqui. Agora, por que ele usou esse verbo nos amou e não nos ama? Eu te pergunto, por que ele usou? Não sei, estou te perguntando. Ele está falando que quando você estava afastada de Deus, ele te amou. Isso. Por isso que eu falei, a gente não está desamparado. A gente não está desamparado. Ele nos amou, ele está falando dele, ele te amou da mesma maneira que te ama hoje. Pelo grande amor que nos amou. Ele te amou. Quando você estava lá vivendo seus delitos, né, ele te amou da mesma maneira que te ama hoje. É porque Deus amou desde sempre. Sim. Né? Desde o passado, Sim. presente, vai amar ainda. Vai amar ainda, isso. Entendeu? Então é só para poder exemplificar que você continua sendo filho de Deus, apesar da sua distância que você se colocou. Né? O Deus, quando Adão e Eva comem a fruta da árvore proibida, Deus chega no paraíso. O que ele fala? Qual é a primeira coisa que ele fala? Vocês lembram? Qual é a primeira coisa que ele fala quando chega no paraíso depois que eles comem a fruta? Alguém sabe? Não lembro. Ele vira e fala assim: Adão, onde você está? E você acha que Deus não sabia onde que Adão estava? Mas o que ele quer dizer disso? Ele quer dizer: Adão, o quanto que você se distanciou de mim. É isso aqui. Porque na realidade a Eva não pecou tanto. Porque Deus conversou com Adão. Deus falou para o Adão não comer a fruta. Entendeu? Não falou nada com a Eva. A Eva nem estava na conversa. Entendeu? Tá bom. Começa daí. O Adão tinha que falar, Deus falou um trem aí, viu? Tá, eu vou deixar passar que a gente tá no mês de comemoração do Dia da Mulher. Ok, tá joia. Bacana, vamos lá. Eu gostei da Delisete. A Delisete tá com 2 pares de óculos lá, ó. Pra ver melhor. A Delisete tá vendo coisa que a gente não está vendo. Pior que eu faço igual ela. Gostei. Vamos lá, gente. Vamos aqui. Vamos lá. Aí, ele vem falar que Deus é rico em misericórdia e vem falar da graça. Né? E se a gente for lembrar dessa misericórdia, que Deus está sempre utilizando de misericórdia, que na verdade a misericórdia, a justiça é filha da misericórdia e não o contrário. Por isso que ele vem falar sempre de misericórdia. Né? Cabe aqui um belo de um exemplo que eu me lembrei aqui da mulher adúltera. A mulher adúltera, para ela já estava morta. Ela estava morta. Né? Na história, ela foi pega em adultério, a lei mandava o quê? Morte, apedrejamento. E o que o Cristo fez? Foi lá e a libertou. Para quê? Para que ela pudesse ter uma nova vida. Vivificar. Misericórdia. Foi um ato de misericórdia. Agora, ele perdoou sem isentar a culpa? Não. Ela vai ter que ressarcir.
ela vai ter que ressarcir a sua atitude. Aí você fala assim, qual que foi a graça? A graça foi na oportunidade dada, que graça é a oportunidade dada. Qual que foi a oportunidade dada? A de ressurgir, de reconciliar, de ressuscitar. Por isso que o texto agora, se a gente joga a mulher adúltera, fica melhor para a gente compreender. Por quê? Porque a mulher adúltera estava morta. Ela ressuscitou naquela existência para aquelas atitudes para melhorar. Ela teve uma nova oportunidade para a sua reconciliação. Isso foi o quê? Um ato de graça? Não, foi um ato de misericórdia. Misericórdia. Porque a graça é uma bênção dada, né? É uma oportunidade dada. É uma graça, uma oportunidade. Eu vou te dar uma oportunidade. Né? Por isso que ele fala tanto se a gente estava perdido na carne. Pela misericórdia, né, divina, Deus envia Jesus. Ele nos envia o quê? O verbo divino. E nós fizemos o que com o verbo divino? Né? Então que depois, aí ele vem falar, a gente estava morto na carne e a gente vivificou. Por quê? É um ato de misericórdia, um ato de compaixão. Por isso que eu mencionei no último estudo, né? O Paulo fala, né? O amor do Cristo nos constrange. Ele nos envergonha. Que a gente fez aquilo tudo, ele continua nos amando. Por isso que ele fala assim, gente, eu quero que o pecado que habite em você morra, não quero que você morra. Eu quero que as suas atitudes, os seus comportamentos, esses morram. É isso que Paulo está colocando aqui. Aquela frase que a gente fala muito, né? Que Deus quer a morte do pecado e não do pecador. É isso aí. Se você for olhar mesmo, a gente merecia a presença do Cristo encarnado aqui. Assim, no preto e no branco, assim. Sem colocar profecia, nada, no preto e branco. A gente merecia? A gente tinha mérito? Não. A gente recebe o quê? Um presente, uma graça, um presente vindo da misericórdia de Deus. Né? Recebemos algo, né, que é ou a misericórdia. Tudo bem? Para onde que nós vamos agora? Então, assim, só para fechar aqui, né? Eu gosto muito, toda vez a gente fala da graça, né? Na doutrina espírita não tem essa doutrina, isso aí é uma doutrina católica, né? Que é entendida como um dom, um ato imerecido de Deus, que é concedido aos seres humanos para ajudar a alcançar a salvação. Então, isso não é doutrina espírita. Tá? Isso é teologia católica. Tá? Teologia católica. Por isso que nós precisamos do perdão um dos outros. Por isso que a gente precisa de compaixão um dos outros. Vamos precisar sempre de misericórdia. Quando acontece, por exemplo, uma moratória, né? A pessoa está para desencarnar. Aí ela tem uma moratória de mais 1 ano, mais 2 anos, mais 10 anos. Por exemplo, né? O que é isso? É um ato imerecido? Imerecido? Não. Ela merece uma moratória. Eu vou dar uma moratória para ela. Ela merece. Ou ela tem que resolver, ou ela tem que fazer. Ela mereceu a moratória. Né? Eu até separei aqui um texto muito bacana. Vocês podem anotar aí, para a gente colocar mais conhecimento nesse termo da graça. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 20. Eu vou falar aqui para vocês e a gente vai debater. Olha só, ele fala o seguinte: falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa do que um bom que, por prêmio do seu mérito, recebe a graça de não ter curta quanto possível a sua aprovação. Por conseguinte,
quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Então, olha só o que ele está falando aqui. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, a gente costuma dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Ele está falando que isso é uma verdade. É uma verdade. Guarda uma verdade espiritual. E ele está falando. Por quê? Porque ele precisa de tempo para quê? Para se reconciliar, para se arrepender. Assim como também, quando um homem bom morre, aí fala, poxa, ele era tão bom, tem tanta gente em Brasília que precisava de... Né? Por É quê? por aí, Ele entendeu? teve, os espíritos estão falando, teve sua prova encurtada, exatamente porque ele era bom. Ou seja, aquele precisa de mais tempo para quê? Para se arrepender, espiar, provar, ainda nesse em vida, para poder ter, poxa, vamos dar. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Aí, igual você falou, aí vem o espírito bom. Aí desencarnou. Mas por quê? Porque ele passou, ele o que precisava ter, ele não precisava de mais nada. Né? Ele recebeu a graça de ter cumprido a missão. Né? Recebeu a graça. Então, assim, a Deus é injusto? Só se você não estudar. Deus é injusto porque salva o bom, não, salva o mal e pune o bom? É o que a gente sempre pensa. Ele está salvando o mal, mas está punindo a boa pessoa. Nossa, a pessoa era boa. Morreu, assassinada e tal. A gente sempre vê esses casos assim. Né? Mas o mal continua em vida. Para nós, essa lógica, ela parte de uma premissa espiritual. Parte da doutrina espírita. Há uma lógica atrás disso aí. Aquela analogia que tem também no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que nesse capítulo mesmo, que fala que é como se o prisioneiro cumprisse a sua pena e estivesse se libertando. Exatamente. A gente quer segurar o prisioneiro, a pessoa dentro da prisão? Uhum. A gente não quer a liberdade para o prisioneiro? Uhum. Então, quando o bom desencarna, é porque ele foi libertado. Exatamente aí. E só para introduzir um termo novo, existe... Aí só Cid, Oi. Aí também, para trás, quando a gente estudou sobre a graça, a gente também vinculou a dor, né? Como a gente lida com a dor, como a gente é resiliente com ela, a dor também é uma graça. E muitas das vezes a gente não entende dessa forma, né? Exatamente. E a doutrina espírita nos dá essa visão como oportunidade. É um ressarcimento. E tem o item do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o bem sofrer. É o bem sofrer. É o bem e o mal sofrer. E aí vai muito de quem? Da pessoa. Né? Existe um termo, eu só quero colocar para vocês aqui, achei até que ia aparecer pelos estudos aí, mas não apareceu não. Existe um termo que se chama antinomianismo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso aí, não sei se a Virgínia ou se a Joelma ouviu isso aí. Antinomianismo. O que isso é? Escreve junto. Tudo junto. Antinomianismo. O que isso é? É uma posição teológica que rejeita a necessidade de seguir qualquer lei moral, já que a graça de Deus vai te abençoar. Existe isso, tá, gente? Existe isso aí. Tá? É uma ideia, inclusive, muito antiga, inclusive da Reforma Protestante. Lutero foi acusado disso. Lutero foi acusado... Por quê? Porque Lutero lutou pela justificação da fé. E aí ele foi acusado de ser um antinomita. Então, é posição teológica que rejeita qualquer lei moral. Porque a graça de Deus me salva. Entendeu? Eu não preciso seguir leis morais. Eu vou aguardar a graça de Deus. Então, eu posso cometer qualquer tipo de delito que, no final das contas, Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. É a mesma coisa que a gente deixar para a próxima reencarnação. Pode ser, tá vendo? É isso aí.
né? É antinomiano. O Lutero foi acusado de antinomiano. Antinomiano. Que é, você está proclamando a justiça pela fé, então eu não preciso fazer mais nada, só tenho fé em Cristo que Ele me salva. E não foi isso que o Lutero falou, tá? E não era isso a luta de Lutero. Não era isso. A luta de Lutero não era essa. Mas ele foi acusado disso. Então é um termo bem antigo, tá, gente? Um termo bem antigo, lá do século XVII, século XVI, tá? Ou seja, tudo está debaixo da graça de Deus, então Deus vai te salvar. Depois vocês pesquisam aí, tá? Mas é uma coisa bem assim, totalmente surreal. Dá tempo da gente fazer mais um versículo aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse versículo 6, vamos pausar aqui. E a gente volta na semana que vem, que aí eu vou explicar o tempo aoristo, que é o tempo do passado, que é o tempo que Paulo usa muito e eu deixei de falar várias vezes aqui. Mas acho que chegou o momento da gente colocar essa variável mais para vocês aqui. O tempo aoristo. Aoristo. Se vocês quiserem, vocês podem até pesquisar aí para a gente falar na semana que vem. Por quê? Porque é o que ele vai fazer aqui no versículo 6. Ele vai fazer no versículo 6 aqui. Tá? Aliás, ele já tem feito isso aí há muita coisa. Eu não falo disso aí, mas agora eu acho que eu vou jogar mais uma variável no estudo de vocês aí para vocês ficarem sabendo. Tempo aoristo. Aoristo. É com H? Não, sem H. Aoristo. Tempo aoristo. É o verbo que está no passado, mas o que ele dizer que esse verbo passado que já aconteceu e tal. É uma coisa bacaninha. Né? Porque você lê Paulo, você fala assim, isso aqui está no tempo aoristo. Aí vem aquele protestante, quero ler a Bíblia para você. Aí ele lê o versículo 6 da carta aos Efésios. Aí você fala assim, está no tempo aoristo isso aí. Pronto. Aí você prega a Bíblia para ele, entendeu? Ó, a Joelma tá rindo lá com a Virgínia lá, ó. Faça ideia o que saiu lá. Ó. Vê se pode. Semana que vem, dia 18. Então, é o 6, né? Na verdade, eu vou fazer o 6, mas depois eu pego assim, 4, 5, 6, só para poder botar no contexto, né? Mas a gente parou no 6. A gente parou no 6. Positivo operante, gente? Se alguém tiver dúvida, na semana que vem a gente pode abrir, tirar essas dúvidas todas aí que vocês tiverem, tá? Gente, tem Emmanuel a semana que vem, hein? Tem Emmanuel? Qual versículo? 2:10. Lá no 10. E a gente não chegou nem no 8 e 9 que eu falei, 10, né? Nós estamos no 6. Você acha que não vai chegar no 10, não? Não, eu achei que a gente ia chegar essa semana, hoje, no 8 e no 9, que tem a discussão da lei e da graça, entendeu? Por isso que eu estou falando tanto da graça. Por quê? Porque a gente eu estou preparando para o 8 e para o 9. O versículo 8 e 9. Que é bem polêmico esse aqui, tá? Eu achei que a gente ia chegar hoje. Ok, gente. Quem pode encerrar para a gente? Fazendo uma gentileza. Posso encerrar. Ok, Jânio, obrigado. Amigo Mestre Jesus, espiritualidade que nos acompanha sempre, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, destrinchando as ideias de Paulo, que tanto vem nos ajudar, que tanto vem nos entender, fazermos entender a verdade do Cristo de uma forma bem clara, diferenciada,
Gratidão, Senhor. Gratidão a Paulo, gratidão a Emmanuel, gratidão a todos aqueles que nos ajudam com suas mensagens, com seus ensinos. Pedimos que nos envolva, que nos mantenha fortes e perseverantes no estudo, que possamos nos empenhar e que possamos aplicar no nosso dia a dia todo esse ensino e com isso possamos melhorar, nos transformarmos para que sejamos melhores e para que possamos usar sempre o termo presente quando nos falamos, quando dizemos que estamos nos melhorando. Sabemos ainda o quanto precisamos de melhorar, o quanto precisamos fazer essa transformação. Mas estamos no caminho certo. Estamos buscando ser melhores a cada dia. Abençoe a cada um de nós. Abençoe aqueles amigos que hoje não estiveram presentes. Abençoe-nos, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja, assim será. Ô, Sidney, aceita a Magda, por favor.